for a escola, porque o que faz a escola é esse que eu falei. Sim. Vamos pensar agora historicamente. Como que um músico se formava antes de existir escola? A escola é uma invenção pós-Revolução Francesa, vocês sabem, né? A escola não existia antes da Revolução Francesa, ela é uma invenção da Revolução Francesa. Antes de existir escola, já existiam músicos. No caso, Johann Sebastian Bach, Mozart, todos são de períodos anteriores à Revolução Francesa. Então, antes de existirem escolas, não existiam conservatórios naquela época. Como que as pessoas estudavam? Ou tinha autodidatas ou tinha familiares ensinando? Sim, tinha autodidatas, mas o autodidata, o que ele fazia? Ele colava em quem sabia. O autodidata não sabia de nada, porque não tinha internet naquela época, não tinha gravação, não tinha nada, era música. Para você ouvir uma música naquela época tinha que ser ao vivo, não tinha gravação. Então, o Bach, Johann Sebastian Bach, maior músico de todos os tempos, pai de qualquer músico que vai estudar música, a primeira referência que tem que ter é Johann Sebastian Bach. Então fica uma dica: ouçam Bach, procurem. É a música mais perfeita que um ser humano já compôs na vida. Tanto que dizem que ele até parecia sobre-humano. Se olhavam para ele, na época, ele parecia que ele era igual a nós. Então, como que ele fazia para aprender música e para ensinar? Ele morava na Alemanha, ele nunca saiu da Alemanha. Ele viveu de 1685 a 1750. Ele viajava 800 quilômetros a pé para ouvir o Buxtehude tocar. Buxtehude era o melhor organista da época dele. Você imagina que 800 quilômetros a pé, daqui em Uberlândia. Ele ia atrás do Buxtehude para ouvir e tocar. Isso falando de um músico que era autodidata, mas ele ia atrás de quem era bom. E como é que as pessoas estudavam naquela época? Os alunos de Bach eram a orquestra dele. As pessoas aprendiam com ele, tocando junto com ele. Então o processo era qual? Aprender tocando. Aprender fazendo, que é uma cultura muito oriental. Os chineses, os asiáticos, eles têm essa proposta. Não adianta aprender teoricamente. Aprender teoricamente não fica. Só se aprende bem aquilo que se faz. Mas então eu entro na escola de música para quê? Para aprender música. Mas eu quero ser professor. Ótimo. É um passo além. Ser professor é depois. O primeiro passo é: eu sei fazer. Eu aprendi uma técnica. Por isso é um curso técnico. Eu aprendi uma técnica. Eu sei cantar, ou eu sei tocar, ou eu sei pelo menos ouvir bem uma música. Aí, depois que eu sei bem, que eu amo ouvir uma música, porque essa é outra questão importante. Talvez a primeira que eu ia falar ali, mas o caminho foi tortuoso e eu não falei. Mas eu cheguei a dar essa dica, né? Porque a gente está falando como é que ouve, como é que aprende. A primeira coisa importante a se aprender, se você quer aprender música, seja para ser aluno ou professor, seja para ser músico ou professor, é aprender a ouvir. E aí eu vou responder a pergunta do Davidson. Davidson. Acho que falou Davidson. Aí eu vou responder a pergunta do Davidson. Para que serve um conservatório? Se a gente aprender aqui uma única coisa e daqui a gente ensinar outras pessoas essa mesma coisa, já valeu para a vida, que é aprender a ouvir. Por que será que nós vivemos uma sociedade em guerra, uma sociedade dividida, em termos de polarizada, que eles dizem? Por que será?
Porque todo mundo quer falar, mas não quer ouvir. Ouvir é o maior mestre de qualquer um que queira ser músico. Aí o Antônio Jorge para nos ensinar. Um cara que sabe ouvir minúcias das músicas que ele reproduz, que ele tira, que ele escreve. Ouvir é o grande mestre de quem quer estudar música, de quem quer ser músico e depois de quem quer ser professor. Porque aí o professor, além de ele estudar e passar a técnica de ouvir, ele também tem que saber ouvir o outro, o aluno que está ali. E esse ouvir significa ter empatia com ele, ter afeto, empatia no sentido de saber se colocar no lugar daquele aluno e entender o que aquele aluno está buscando. Porque cada um está buscando uma coisa. E precisa chegar a um diálogo, precisa chegar a uma conversa, a se entender. E se você se entende com o seu aluno, você vai saber como conduzi-lo àquilo que ele quer, mas também àquilo que você entende que é melhor para ele. Vai saber conectar essas duas coisas. Então, a primeira de todas as nossas funções numa escola de música é aprender a ouvir. E a gente sabendo ouvir, a gente vai aprender bem música e vai ser um transformador da sociedade humana que está tão necessitada de aprender a ouvir. A gente não tem outros mecanismos em lugar nenhum que ensinam a ouvir. Vocês já perceberam isso? Não existe. O nosso amigo que é da área de musicoterapia sabe bem disso. A sociedade está doente porque a emoção está descontrolada. Porque nós não aprendemos. A gente só aprende teorias, a gente só aprende informação, mas a gente não tem aulas de emoção, de afetividade, de audição. Não tem, a escola não trabalha isso, trabalha conteúdo, teoria. Você faz aquela teoria toda que você aprende na escola. Esquece, porque senão a sua memória não cabe mais nada. Então, o ouvir está dentro desse mesmo campo, que está tão carente na sociedade, que é o campo do afeto, que é o campo da empatia. O ouvir é o caminho que faz você seguir entre a questão teórica e a afetiva. É o caminho do afeto entre você e o outro, é o ouvir. No entanto, Zé, eu tiro, assim, quando eu tenho um problema auditivo, eu tiro mais, assim, eu tenho mais, assim, facilidade de pegar, assim, alguma coisa. Com notas musicais, eu não tenho muito, assim, tem notas que vai e tem notas que não. Mas, assim, por outro lado, eu tenho mais essa facilidade de pegar. O ouvir que eu estou falando não é nem esse sofisticado do Antônio Jorge, não. Esse não é para todo mundo, não. Infelizmente eu tenho que ser cruel aqui a falar isso, né? Todo mundo que tem a capacidade de ouvir todas as notas de um acorde e escrevê-las, não. Ainda mais aqueles dissonantes da música mineira, da música da bossa nova, esses então são mais. Não estou dizendo esse ouvir sofisticado, eu estou dizendo o ouvir básico, esse que nós na sociedade humana não temos mais. O Rubem Alves é um grande professor da Unicamp. Ele tem um texto que chama Escutatória. Ele fala que está cheio de gente dando curso de oratória, mas ninguém está dando curso de escutatória. E o que a sociedade mais está precisando é exatamente aprender a escutar. E aí está a grande função nossa, de alunos de música. É aprender, que a gente tem que aprender primeiro. Aí entra aquela história: se você não aprender a ouvir, eu não vou saber ensinar. Se eu não aprender a ouvir, eu não vou saber me comunicar com o outro. Se eu não aprender a ouvir, eu não vou aprender o meu instrumento musical, porque eu só consigo tocar se eu for um bom ouvinte. E aí, quando você vai, é um passo a mais, ouvir o quê? No caso da música, a gente vai procurar as fontes mais limpas, a água mineral mais pura.
Aí você vai começar onde? Os grandes mestres. Bach é o primeiro. Tem que ouvir Bach. Ah, eu não gosto. Mentira. A gente não conhece. Aí entra aquela história que eu falei no início. Dizer que eu não gosto é pré-conceito. Isto é, estou falando de algo que eu não conheço. Então eu não posso falar que eu não gosto. Eu tenho que falar, eu não conheço, eu vou conhecer. Ouvir Bach não é como ouvir axé. Então axé, você ouviu a primeira música, sabe se gosta ou não gosta. Porque não tem muita profundidade, não tem nem acorde, 3 acordes. A melodia que você decora na primeira audição. Ouvir Bach não é assim, é uma música difícil. É uma coisa que você precisa de tempo para ouvir. Quanto tempo você gasta para ler um livro de 500 páginas? Você não consegue ler um livro de 500 páginas em 10 minutos. Você não consegue aprender a gostar de Bach em 10 minutos. A não ser que você já seja um gênio. E não é a maior parte de nós. Então, começou com Bach. Depois de Bach, quem vem? Os românticos. Tem Mozart também, mas Mozart, eu vou até pular para a gente não ficar. Depois vem Beethoven, que eu falei da Nona Sinfonia, que é a Ode à Alegria, quer dizer, uma peça que ele fez com a finalidade de criar uma empatia, criar uma harmonia entre os seres humanos. Essa é a intenção da Nona Sinfonia. Depois vem quem? Os românticos. Todos, Chopin, Brahms, mas enfim, eu vou falar alguns nomes só, que é importante que a gente conheça. Os mais comuns, os mais falados até. Depois os impressionistas, igual Debussy, Ravel. Depois os modernos, no caso dos brasileiros, por exemplo, Villa-Lobos, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, que está aí na Semana da Mulher, uma grande mulher brasileira, Chiquinha Gonzaga, compositora fantástica. E os brasileiros mais contemporâneos. Por exemplo, quem conhece aqui André Nemari? Não vale um tão jovem. André Nemari é o músico brasileiro, se não o melhor, um dos 10 melhores músicos do mundo hoje. Pianista brasileiro, não só pianista, toca compositor, é fantástico. Procurem André Nemari. Tem um aqui, nascido aqui pertinho, no Carmo, perto de Arém Paraíba, que é o Egberto Gismonte. Egberto Gismonte está vivo, lá com os seus 70, quase 80 anos. Fantástico, fantástico. Morreu ano passado Ernesto Pascoal, um gênio, um dos maiores gênios da música da humanidade atuais. Então, essas pessoas a gente precisa ouvir. Aí, além desses, você pode ouvir aqueles que você já gostam. Tem a música mineira, que é fantástica, né, Antônio Jorge? O Clube da Esquina é a melhor música popular do mundo. Feita aqui no nosso estado. Pouca gente ouve. Tem os Bossa Nova, a harmonia da Bossa Nova é uma sofisticação incrível, porque ela é baseada na harmonia do jazz, que é também muito sofisticada, no jazz americano. E tem a música que inspirada do mundo, a música africana, que a gente conhece pouco, que é muito rítmica, mas não só, tem melodias maravilhosas, tem corais. Tem música tribal africana que é coral, cantada por todos. Tem a música da Ásia, que não é tão rica como a música africana e como a música americana e europeia, mas é diferente, pelo menos merece ser conhecido. A escala asiática é uma escala muito menor, muito menos notas que a nossa. Aquela escala pentatônica e tal. Mas tem a música árabe, que já é a música indiana, que tem 22 notas entre... enquanto nós temos 12 notas no oitavo, que é a escala cromática, a música indiana tem 22. É uma sofisticação, mas nosso ouvido não capta, né? Não capta rapidamente, não. É uma coisa que vai escorregando ali entre uma nota e outra. A música árabe. Enfim, eu estou trazendo a vocês que conhecer essas coisas
É o primeiro passo. E aí, eu volto a falar, não é só para a formação de professor, é primeiro para a formação do músico. Aí, depois que você aprende a ouvir, você também está com a formação do ser humano, não é só músico. O ser humano que não sabe ouvir, ele vai fazer guerra. Ele vai brigar com um parente que é de outro partido político. Entende? Então, tem que ouvir, saber ouvir. Saber ouvir e não só ouvir, mas respeitar o que o outro está falando. Querer ouvir o que o outro está falando. Querer aprender com o outro, saber que o outro tem uma coisa diferente da sua que vai te acrescentar. Não vai só. O outro não está falando só para te agredir, para te atrapalhar, ele está dando um tijolinho a mais na sua vida para te construir, para você. É na troca, na relação, que a gente cresce. Então, ouvir a música, ouvir o outro, transportar aquilo que o seu instrumento, seja flauta, violoncelo, voz, piano, violão, cavaquinho, qualquer coisa, pandeiro, bateria. Transportar aquilo que você aprendeu ouvindo para o seu instrumento. E depois que você está feliz em fazer aquilo, em tocar aquele instrumento, aí você fala assim, agora eu quero ensinar para alguém. E é aquilo que você quer. Pode ser que não. Pode ser que você queira só tocar. Mas, às vezes, aparece uma dificuldade, porque acontece isso muito na carreira do quem é da música. Nosso caso, da música na universidade. Você sai de lá, às vezes não tem emprego, a música clássica. A música clássica é um funil absurdo. Só quem é gênio consegue ganhar dinheiro mesmo com música clássica. Gênio mesmo, aqueles que senta ali, pega a partida pela primeira vez e toca, como se estivesse tocando há 10 anos aquela música. Tem muito música estrangeira. A orquestra de Minas, por exemplo, tem muito. Deve ser 40%. A Filarmônica de Minas deve ser 40%. Por aí. Mas, enfim, para quem faz instrumento de corda, viola, violoncelo, violino e contrabaixo acústico, tem muita vaga nas orquestras, mas aí nas capitais. Belo Horizonte tem 2 orquestras, Rio de Janeiro deve ter 2 ou 3, das maiores, né? Do Teatro Municipal, da Sinfônica. São Paulo tem muitas, mas a principal é a OSESP. Enfim, tem, as capitais tem, Bahia tem, Salvador, mas aí tem muita vaga para violino, mas você tem que mudar para esses lugares. No interior tem pouca opção. E a concorrência também é. A concorrência é muito grande. Por isso que os estrangeiros estão aqui. Porque eles são muito disciplinados, mais do que nós brasileiros, a gente tem que admitir isso. O Brasil, com esse clima maravilhoso, te faz querer ir para uma cachoeira, para uma praia, para uma piscina, é diferente de quem mora na Inglaterra, que está nublado o tempo inteiro, um gelo lá fora, tem que ficar dentro de casa. Aí o pessoal vai tocar. Então é difícil concorrer com eles. Eu acho que é uma questão também de formação do próprio povo, né? Eles têm uma visão diferente, né? Eu tenho uma irmã que mora lá na Europa e meu sobrinho agora com 13 anos, ele resolveu estudar piano. Então ele está estudando piano particular e ele não é gênio, ele não é, mas a escola lá, a escola regular, ela te oferece a oportunidade de fazer algum instrumento. Então, ele dentro da escola regular, ele já pode, quando o professor vê que aquele aluno já tem um certo talento, tem uma aptidão para algum instrumento, ele já direciona aquele aluno para algum lugar. Então, dentro da própria escola regular, o aluno pode escolher, eu quero fazer flauta transversa na minha escola, na escola comum, né? No ginásio, vamos supor que tivesse. Dali ele escolhe. Então meu sobrinho teve a experiência de estudar. Eu já dei aula para um pessoal brasileiro que morava na Alemanha e vieram passar uma temporada aqui no Rio, né, porque eu estava na faculdade. E eu dei aula para um menino que ele não tinha nada de brasileiro, porque ele viveu a vida toda. Ele nasceu na China, que o pai dele trabalhava no consulado brasileiro,
na China. Ele nasceu na China, mas ele viveu a vida na Alemanha. Então ele falava com sotaque alemão, não tinha nada de brasileiro. E ele tinha uma disciplina de estudo, eles têm uma disciplina de todas as pessoas têm que fazer música. Eles pensam assim. Então você desde pequeno, o meu sobrinho fez também, quando era bebê, vai a mãe com o filho fazer a aula para bebê, para cantar as músicas tradicionais do lugar lá, e aprender a brincar, como que brinca, com as brincadeiras que tem lá, no caso dele foi na Alemanha, né? Então, assim, tem países que tem uma tradição já, essa música já é incorporada na vivência deles, então para eles é mais fácil, né? Esse trajeto, tipo assim, o bar é alemão, né? Então, assim, já tem uma história diferente da nossa. Então, eu acho que isso já está um pouco no DNA deles lá. Mas a gente também não fica atrás. Acho que tem muito bons músicos brasileiros muito expressivos, né? Só que eles são mais técnicos e eles são mais organizados e disciplinados que nós. Então, por isso, às vezes, eles alcançam pódios mais altos que a gente por causa da disciplina, né? Que eu acho que eu acho que talento, né? Tem uma professora que é nova para mim, né? Que está despontando aí na internet aí, do piano, que a gente segue, né? Igual eu falei com vocês, quem vocês são as referências de vocês? Quem vocês seguem, né? Dos instrumentos de vocês. Então eu sigo essa professora, que ela chama Jane Gonçalves, e os alunos dela, ela tem uma escola agora, mas ela começou dando uma aula particular. E essa escola dela, os alunos dela são todos geniais. São geniais. Aí você fala assim, ele nasceu gênio. Não, ela falou assim, não, estou tudo educado para ser. Então, ela tem um grupo grande de alunos vencedores de concurso. Então, eles são treinados para isso, né? São treinados, eles estudam, sei lá, quantas horas por dia. Eu tenho uma amiga que está estudando com ela falou, Denise, menos de 4 horas não dá para fazer o que ela pede. Menos de 4 horas de estudos diários. Isso incluindo sábado e domingo, tá, gente? Que esse pessoal aí estuda sábado e domingo também. Então, assim, são outras pessoas, né? Com outras oportunidades. Eu, por exemplo, eu falei para vocês, eu não tinha instrumento. Então, como que eu ia estudar 4 horas por dia? Quando eu estava na faculdade, estava na faculdade. Mas aqui ficar 4 horas na casa do Zé, coitado do pessoal que mora lá, né? Então, a gente tem que ter pena um pouco dos outros. Então, assim, eu acho que depende da oportunidade também. Eu acho que o talento ele pode crescer, né? Você pode ter uma semente pequena de coisa, mas se você for esforçado, porque às vezes as pessoas são muito talentosas, mas são rebeldes. Não querem ouvir o professor, não querem estudar todo dia, quer estudar na hora que quer. Não é assim, né? Eu acho que você tem que ter um objetivo, né? Se você tem um objetivo de tocar bem, como que eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo de tocar bem? Essa 1 hora que eu estou estudando por dia, ela está sendo suficiente para me fazer do jeito que eu quero? Do jeito bem feito? Né? Então, se não está sendo, a gente tem que aumentar. Tem outros que têm mais facilidade, que sentou ali. Eu tinha uma aluna, rapidinho, tá, Zé, só para concluir. Vamos roubar a fala do Zé. Eu tive uma aluna aqui no curso técnico, ela era minha aluna de música de câmara. E eu posso até falar o nome, que ela é muito boa, ela é conhecida por alguns meninos aqui, que é a Sara Coelho. Eu dava aula de música de câmara para ela, e na música de câmara você chega, você lê uma música, geralmente é 4 mãos, que é porque o piano faz com o piano, o ideal é fazer com qualquer instrumento. Mas como os horários nunca batem, aí o professor acaba tocando com o aluno. E aí eu tocava com ela uma música, e no primeiro dia que ela ia ler era um desastre, eu tinha que ficar corrigindo. Então, quando ela chegava na aula seguinte, ela chegava aqui voando. Aí eu fiquei curiosa, eu falei assim, nossa senhora, mas você tem uma leitura, sua leitura não é legal, mas como é que você faz para chegar aqui no outro dia que você está tocando tudo? Voando, eu tinha que estudar, foi a única aluna que eu tive nesses 34 anos que eu tenho de conservatório, que eu tinha que estudar em casa para tocar com ela. E porque ela tocava muito depressa. E ela tocava, não é que ela tocava muito depressa, ela tocava do jeito que tinha que ser, né? Igual ela falou que os professores não tocam muito porque não dá tempo.
e às vezes você fica esgotado de dar aula, e aí você não quer pegar no instrumento, porque você está esgotado. Será que esse não ter um instrumento fez você aprofundar nos seus estudos? Deixa eu falar. Então, quando eu cheguei na faculdade, Zé também é testemunha, quem chegou na faculdade, tem muitas pessoas que estudaram na nossa época, lá na faculdade de música é tudo misturado, tem as cordas, tem os sopros, tem as madeiras lá, né? Tem tudo, todos os instrumentos de orquestra tem na UFRJ. E tinha muita gente famosa, que hoje em dia é famoso, sabe? O Du Santoro no violoncelo, um monte de gente boa pra caramba no piano, o Eduardo Monteiro, que é professor da USP hoje, e a irmã dele que toca também é professora, eu acho que é na Unicamp. Então tinha muita gente que já tinha assim, já vinha de família de músicos, né? Já tinha um pedigree, né, vamos dizer assim, e eram pessoas que estudavam, tiveram os melhores professores durante a vida. Isso também eu acho que é muito importante, você ter bons professores para você formar do jeito certo, né? Aqui no conservatório a gente tem uma mudança anual de professor que nem sempre é uma coisa boa. Às vezes sim, porque às vezes a pessoa não está estudando com uma pessoa que ela está se desenvolvendo, aí é legal trocar. Mas às vezes não é legal trocar, é bom ficar com o professor, porque se você está se sentindo bem, você acha que você está no nível que você está desenvolvendo, então é legal você ficar com aquele professor. Agora, se você não está, você troca, né? Você tem que ir buscando aquilo que você veio aqui à procura, né? Eu vim à procura de quê? No conservatório. Então, eu tenho que resolver essa minha pergunta, né? Então, eu acho que é isso, que é um pouco a família, né? Tive aluna também, a Maria Ida, que hoje é professora na Universidade de Pernambuco. Ela era uma pessoa que a família dela, não sei se era de músico, mas ela tinha todo o material imaginável de discos, ela tinha. E ela queria ser regente, a princípio. Depois ela fez piano, depois ela fez cravo, né? Então ela tá, hoje em dia ela está dando aula na universidade. Então é o sonho dela e ela se preparou para isso, né? Que não é só tocar, não é só teórico, é os dois juntos caminhando, né? Você tem que ter informação e formação, né? Tem que estudar e pensar no que quer. Se você quer ser isso, né? Qual o seu objetivo com a música, né? É a pergunta do Zé aqui. E para eu ser músico, né? Igual o Luan, que toca aí na noite, toca no grupo, tem os grupos dele que ele toca. Então, o que é preciso para ser um músico como ele, né? O que é preciso para ser um músico igual o Antônio Jorge? O que é preciso para mim tocar bem o meu instrumento? Então, essas perguntas eu fiz lá no dia na sala, né? Para vocês, pessoal de prática de ensino, alguns alunos aqui são de prática de ensino, e então, a primeira coisa que eu falei com eles, eu falei falei da escuta também, né? Mas eu falei de observar o outro, né? Isso vai ser uma coisa da nossa trajetória agora. E é isso, gente. Eu respondi. Não, mas eu queria falar de uma coisa assim, que me fez eu tomar a decisão de não estudar na universidade, jogar todos os meus filhos. Eu estava assim, eu não ter o instrumento, eu já era falado para mim, primeiro dia de aula, você não vai dar conta. E eu só fui ter no meu